O intervalo lá na CPI da Covid e o tema agora era justamente a vacina Sputnik V da Rússia. E sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. José Castro de Moraes, médico, epidemiologista e presidente da Comissão Permanente de Assessoria em Imunização da Secretaria Estadual de São Paulo. Dr. José Castro, boa tarde. Boa tarde. Tá. Nós estamos acompanhando agora mesmo, né? Houve um intervalo na CPI da Covid lá no Senado e havia o questionamento do senador Rogério Carvalho em relação ao Sputnik V. Ele garante que esse imunizante está sendo utilizado em vários países, mais de 6 milhões de doses, inclusive aqui na América Latina, e cobrava justamente o presidente da Anvisa em relação à vacina Sputnik V. Como é que o senhor analisa essa necessidade do país por mais vacinas e, ao mesmo tempo, a postura da Anvisa, que está sendo criteriosa em relação aos dados que são apresentados pela Rússia? Um dos requisitos principais de uma vacinação: segurança e eficácia. A eficácia não se dá analisado somente pelos dados de pessoas que vacinaram e pessoas que não vacinaram e qual a incidência da ocorrência da doença do Covid nos dois grupos. Então, a gente tem que fazer estudos, ensaios clínicos bem controlados, para que a gente possa ter um valor de eficácia. E o segundo importante é a segurança. A vacina deve ter uma segurança muito maior de qualquer outro medicamento, que nós vamos aplicar em muitas pessoas que são sadias. Então, nós não podemos trazer a elas um risco desnecessário para com o vencimento dessa vacina. Então, portanto, tem que ser uma análise criteriosa, tem que ser uma análise, logicamente, não pode ser retardada, mas tem que ter uma segurança para a nossa população que essa vacina vai ser segura e pode ser aplicada em massa no nosso meio. E chama atenção, né, todas as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no país, a tentativa dos fabricantes também de seguir o rito que é estabelecido pela Anvisa. Não há problema de idioma, evidentemente, já a China, né, conseguiu trazer a vacina aqui juntamente com o Butantan. Então eu não acredito que seja um problema aí. Sempre há a justificativa de que o governo russo, o fabricante russo, ele não entende os questionamentos da Anvisa e ao mesmo tempo, né, doutor, há uma pressão por parte do Congresso em relação ao Sputnik V, que é realizada essa pressão muito maior em relação até os outros imunizantes. De qualquer forma, a Anvisa está fazendo o trabalho dela na avaliação do senhor? Sim, primeiro a comunicação entre os produtores e as agências se dá no idioma inglês. Então, acredito que tenha tanto pessoas da Anvisa como pessoas do laboratório russo que podem se comunicar em inglês. Então, a pressão eu considero legítima, porque estamos com uma escassez de vacinas disponíveis. Mas não podemos também ser imprudentes e se fazer uma medida que possa depois levar a um risco à nossa população. Então, nós temos que ter paciência, temos que acelerar todo esse processo de recebimento e avaliação de documentos. Nenhum documento precisa ficar mais de um dia para ser analisado, mas essa pressa não pode ser acompanhada por uma irresponsabilidade. Sem dúvida, e inclusive o presidente Barra Torres sustenta que a análise está sendo célere, mas não há apresentação, ele falou já até numa entrevista coletiva anterior e hoje na CPI, de que a análise não está sendo retardada, simplesmente não chegam os documentos que são solicitados justamente ao fabricante russo. Agora, doutor José Cássio, outra questão importante, né? AstraZeneca e as mulheres grávidas, nós já tivemos inclusive aí uma morte e fica agora a recomendação da Anvisa para que as grávidas não recebam, então, o imunizante AstraZeneca. Bom, quando a gente começa a testar a vacina, quando se aplica milhões de doses, os eventos raros podem começar a aparecer. O que nós precisamos agora é ter o cuidado de fazer uma investigação adequada e verificar se essa óbito de uma gestante se deveu à vacina ou tem outras causas. Então, nesse momento que estamos fazendo uma investigação, é prudente a interrupção do uso da AstraZeneca para os gestantes e, quando tivermos o resultado, podemos voltar a utilizá-la novamente. Então, é por isso que se tem um cuidado especial
com a vacina, qualquer normalidade, se faz a suspensão, se tem uma análise, uma investigação séria, uma investigação rápida, para que se possa definir e vamos verificar se podemos retomar ou não a vacinação da AstraZeneca nesse grupo tão importante que são as gestantes. Inclusive, doutor, havia até a recomendação, ao que parece, do fabricante para não utilização em grávidas, não é isso? Eles não fazem nem recomendação porque eles não testam em grávida, tá certo? Essas vacinas não são testadas em mulheres grávidas. O que nós temos, por isso que a AstraZeneca não coloca na sua indicação mulheres grávidas. Foram feitos estudos de malformação em animais. Esses estudos de malformação mostraram-se negativos, ou seja, não se produziam malformações animais. Além disso, a própria composição da vacina, não é um vírus vivo, o risco para ser passado para o feto é muito menor do que fosse uma vacina com vírus vivo, como, por exemplo, com sarampo, rubéola, com isso, cachumba, né? Então, do ponto de vista de plausibilidade, é pequena esse risco. Mas, como é uma vacina nova e como tem sido aplicado em milhões, temos que ter um cuidado mais de perto para evitar algum evento adverso inesperado. Agora, doutor, todo esse ruído em relação às vacinas, a gente já sabe que, infelizmente, há uma desconfiança também, veio crescendo, uma desinformação, fake news ao longo do tempo em relação a vacinas, depois tivemos agora a pandemia, e também hoje há aquelas pessoas que já começam a escolher, eu quero tomar da Pfizer, vou esperar a Pfizer, não quero tomar, vou tomar a Coronavac, não vou tomar a AstraZeneca. O que o senhor pode falar em relação às pessoas que vão tomar vacinas e as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil? Bom, eu acredito que nós devemos tomar qualquer vacina que esteja disponível no momento da nossa ida a um posto de vacinação. Eu mesmo tomei a vacina 2 doses da Coronavac. Já está muito difícil estabelecer uma logística com 3 vacinas e com uma escassez de vacinas que estão disponíveis no nosso mercado. Portanto, ainda se for proceder essa escolha, torna-se inviável uma logística de aplicação da vacina, o que vai retardar mais ainda esse processo de vacinação, vai aumentar as taxas de pessoas que não vão receber a segunda dose, etc. Então, não há justificativa, essa recomendação da Sociedade Brasileira de Imunização, do nosso Comitê de Imunização da Secretaria de Saúde, de fazer alguma escolha de qualquer uma das vacinas. Todas, então, estão aptas, passaram pelo crivo da Anvisa, a gente observa, falávamos há pouco da Sputnik V, então há um critério que a Anvisa não está abrindo mão desse critério, inclusive há necessidade de vacinas, mas enquanto o fabricante russo não apresentar e tudo aquilo que a Anvisa está pedindo, já há a promessa de que não haverá, então, a liberação. Então as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são seguras. Eu gostaria que o senhor reforçasse isso para as pessoas que vão tomar a vacina ainda. Bom, com todos os dados que nós temos agora, essas vacinas são seguras. Nós já aplicamos quase 50 milhões de doses no país. Os eventos adversos que têm sido relatados, possivelmente muitos deles é devido a uma coincidência temporal entre um evento que vai aparecer logo após uma vacina. E quando aparece um evento inusitado, como esse da grávida, nós temos um cuidado de interromper a vacina. Portanto, a população pode confiar na vacina, pode confiar na segurança das vacinas disponíveis e pode confiar na sua eficácia naquele objetivo que se propõe, que é evitar casos graves. Doutor José Cássio, em relação aos insumos, infelizmente o Butantan anunciou ontem que vai paralisar sua produção a partir de sexta-feira por falta dos insumos, os IFAs, que são produzidos em grande escala pela Índia e também pela China. Inclusive o Butantan alega que novas falas do presidente Bolsonaro atrapalharam esse processo em relação à China. Como é que o senhor avalia essa situação? Nós somos dependentes mesmo? É o único caminho? Não há como produzir o IFA aqui no país hoje, dentro dessa necessidade e velocidade necessária da vacinação? Hoje, o Instituto Butantan promete que no ano que vem ele vai ter condições de produzir esse IFA e, portanto, nós vamos ter uma autonomia nacional.
O Fiocruz prevê no último trimestre desse ano conseguimos produzir esse IFA e também temos a nossa independência. Então, por enquanto, nós dependemos desses insumos, principalmente os que vêm da China, porque os que vêm da Índia também devem estar com problemas de envio, porque nós temos um aumento da incidência do Covid muito grande lá na Índia. Então, nós dependemos ainda internacionalmente desses insumos. Portanto, precisamos ter todo o cuidado para conseguir obter esses insumos o mais rapidamente possível, para evitar que haja uma paralisação do nosso processo de vacinação, que já é lento e não precisa ser, então, interrompido. Agradecemos então a participação do Dr. José Cássio de Moraes, médico epidemiologista e presidente da Comissão Permanente de Assessoria de Imunização da Secretaria Estadual de São Paulo. Dr. José Cássio, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Jovem Pan. Até mais. Até mais, agradeço o convite e sempre à disposição de vocês.